Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma terça-feira para manter a consistência falando de LGPD para vocês. Só um momentinho. LGPD. E hoje o tema é consentimento. Sim ou não? Dar o consentimento, sim ou não? Eis a questão. Boa noite, pessoal. Oi, Vanderlei, e aí, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite para quem já está entrando. A Lília acabou de entrar. Boa noite, Lília. Então, Vanderlei, hoje o tema, quando nós fizemos o curso, era polêmico, né? Que é o consentimento, né? Sim. E tá lá no nosso tópico, sim ou não? Eis a questão. Dar ou não consentimento para tratar os nossos dados, tá, gente? E usar ou não o consentimento? Então, a lei, Vanderlei, ela traz o conceito de consentimento, no artigo 5º, que ela fala assim, que o consentimento é uma manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Ou seja, o controlador, que é a empresa, ou o condomínio, né, ou o profissional liberal, quer tratar o meu dado e ele quer tratar e pedir, ele quer usar a hipótese de tratamento como consentimento. Esse consentimento tem que ser manifestação livre, informada e inequívoca. Eu tenho que concordar e tem que ter uma finalidade determinada, certo? Não pode ser. E outra, após eu concordar ou após eu dar esse consentimento, a finalidade ela não pode ser mudada, correto? Correto. Eu, particularmente, digo o seguinte: no caso das hipóteses de tratamento, o consentimento entra quando eu não tenho outra hipótese para tratar esse dado. Porque nós temos as hipóteses de execução de contrato, tutela de saúde, administração pública, assim. Então, quando você não tiver nenhuma obrigação legal, nada que te obrigue a tratar aquele dado, entra o consentimento. Ou seja, eu vou pedir ao titular se ele me autoriza a tratar o dado dele para aquela finalidade específica, naquele período específico, lembrando que eu preciso dar a ele garantias e formas de revogar esse consentimento a qualquer momento. Por isso é que a gente usou o tema lá como se diz, eis a questão, né? Sim ou não. Por que sim ou não? No caso do titular, ele vai pensar se ele entrega aqueles dados que está sendo solicitado, sim ou não. No caso, o controlador precisa deixar bem claro que a negativa dele vai impedi-lo de ter determinadas coisas. Então, volta de novo na questão da lei. Né? Quando a lei obriga determinadas coisas, não tem como você dizer para ele que você vai dar ou não coisas se ele consentir ou não. Você não pode obrigá-lo usando algum outro termo para justificar que você quer o consentimento dele. Tanto assim, o ser livre e tudo, é sim ou não, porque o controlador, quando ele for usar a hipótese de tratamento consentimento, ele fica muito complicado quando esse titular resolver revogar o consentimento. Porque ele não pode nem perguntar por que você quer revogar. A hora que. Vamos olhar aqui na parte técnica, o mais correto de você poder usar o consentimento é usar lá que a gente chama de opt-in. Né? Você ter um botãozinho para ele clicar e ok, clicar, não quero mais. E aí o controle fica até na mão do próprio titular. Você tem ali toda a gestão e tal, mas o dia que ele chegar lá e apertar o botãozinho, ele já tem os dados dele excluídos e você não vai, por acidente, comunicar com ele. Porque é aí que entra uma coisa muito complicada. Ele solicitar a exclusão dos dados, você não fazer essa exclusão de dado e voltar a comunicar com ele. Ele vai ter evidência de que você não cumpriu a determinação da lei. Então, assim, se ele começar a guardar ali as evidências de você se comunicando com ele, depois dele ter a evidência de que ele solicitou uma exclusão de dados, você, com relação à NPD, estará com um problema, não é isso mesmo, doutora Canini? É isso mesmo. Uma outra questão, Marília, é que assim, o consentimento ele não pode ser genérico, né? Não. Genérico ele é nulo de pleno direito para LGPD. Então, assim, você não pode, empresa, ou condomínio, né, ou profissional, pedir um consentimento para tratar o dado do titular
sem informar a finalidade. Eu não posso, por exemplo, eu quero consentimento para o seu consentimento para usar a sua biometria para entrar no condomínio, um exemplo, né? E aí existe a hipótese, existe na lei uma finalidade para isso. Agora, eu quero consentimento titular porque eu quero usar o dado dele e não falar a finalidade, é nulo de pleno direito. Não tem validade para a lei. Tá? Então é importante nós frisarmos isso, né, Vanderlei? E ainda tem esse ponto. Usando o caso da biometria, eu querer obrigá-lo a me dar um dado tão sensível para ele entrar no recinto, eu estou ferindo a LGPD, porque eu tenho outras formas de criar uma rotina para que ele adentre ao recinto e eu mantenha todo o meu controle, né, de segurança e tudo. Então, assim, para poder usar o consentimento, não é simplesmente eu não tenho uma hipótese, eu vou usar consentimento. Até porque, quais os dados que você vai pedir e para qual finalidade? Se você não tiver finalidade de uso de um dado, você não pode tratar esse dado. Essa é que é a parte mais clara da questão do consentimento. Até eu separei aqui, aí a gente vai para anotar, né? Porque o cérebro não dá para guardar tudo. Você, no caso, medidas administrativas para quem vai lidar com o consentimento, o controlador. Ele precisa da informação clara, ele precisa da transparência, ele precisa do consentimento explícito, do consentimento específico e da possibilidade de revogação. Isso a parte, vamos dizer, de papelada. Mas a parte técnica, ele precisa de registrar esse consentimento e guardar esse registro, para caso ele precise provar que o consentimento foi dado. Ele precisa do controle de acesso, quem tem acesso àquela informação ou não. Ele precisa da segurança do dado, adotar todas as medidas para que aquele dado esteja guardado, seguro e tal. Ele precisa fazer uma gestão de risco, quanto dado eu peguei, o que eu vou fazer com esse dado, por que eu preciso, por que eu não preciso, qual o risco se esse dado vazar. E ele precisa da política e treinamento interno, a sua equipe. Vamos dizer que a parte de consentimento está muito ligada a marketing. Né? É quase que aquele ponto assim, onde é que eu vou usar a hipótese de tratamento que eu não tenho uma obrigação legal, uma execução de contrato ou qualquer coisa? Geralmente é no marketing. Fazer uma ligação para oferecer um produto. Começa a ficar complicado para a área de marketing. Porque entrei no site, tem lá um formulário lá. Cadastre seu e-mail para receber nossas promoções. Aí entra essa parte do genérico. Que tipo de promoção? Qual o período dessa promoção? Não, vou colocar lá que é minha e dos meus parceiros. Quem são esses parceiros? Porque você só dizer que minhas promoções de meus parceiros, sem dizer quem é os parceiros, vai ficando genérico. Então você tem que ser claro, explícito. É para isso, 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 isso. Aí você está tratando o dado. Você tem um novo parceiro. Vai continuar comunicando? Primeiro você comunica que a partir de tal dia terá um novo parceiro, que vamos levar naquela consideração. Eu preciso ter o consentimento para esse novo parceiro. Não é mais um, ou tirei o parceiro, eu preciso comunicar. O parceiro tal não faz mais parte do grupo. E tudo. Então, tem que ser essa parte transparente, de comunicar o tempo todo, o que está fazendo e tal. Por quê? Porque quem deu o consentimento, vai para o lado titular, ele não quer ser pego de surpresa. Então, se ele, de repente, pensar assim, meus dados estão usando de determinada forma que não foi aquela que eu dei. E ele perguntar para a empresa assim, que dados meus você tem, o que você está fazendo, você tem que responder para ele. Os dados que eu tenho é esse e esse, eu estou fazendo isso e isso. Aí a finalidade não está mais explícita, não está transparente, não está correta, falha sua. Alguma coisa no seu compliance está errado. Não é isso mesmo, doutora Carini? É isso mesmo. Nós costumamos falar que o consentimento, ele é frágil, porque assim, a empresa tem que entender que o consentimento que foi dado para aquela finalidade, ela não vale para outras finalidades, ela não vale para sempre, não é assim. E é como o Vanderlei falou, o titular pode revogar a qualquer momento. Então assim, Vanderlei, eu não sei se você lembra, quando surgiu a obrigação da lei da adequação da LGPD, várias empresas, várias lojas de e-commerce começaram a nos mandar pelo SMS. Você autoriza a usar seus dados, tratamento de dados, mandava lá um monte de termo, como se fosse uma política, né? E bem confusa às vezes, assim, eu poderia aceitar? Poderia, porque eu posso revogar a qualquer momento, né? Então, assim,
a empresa ela precisa ter cuidado, existe essa fragilidade por parte do consentimento, né? Ah, eu vou pedir consentimento, tá bom, não tem validade para sempre. Ah, eu vou pedir consentimento para ela se cadastrar. E é como o Vanderlei falou, é, compartilhei com um parceiro de negócio, tá bom. Ah, mudei o parceiro de negócio, você tem que informar para o titular que você mudou e é novo consentimento. Ah, vou usar para outra coisa. É um novo consentimento. E isso virou bola de neve, é consentimento do consentimento do consentimento. Então, assim, tratar o dado com base na hipótese de tratamento do consentimento é frágil por conta disso, né? Ah, mas e se não tiver jeito? Não tiver jeito, vai ser consentimento, né? Mas vocês têm outras hipóteses na lei, né? Como o Vanderlei falou, obrigação legal regulatória, né? Que acontece quando você vai emitir a nota fiscal com CPF, uma obrigação legal. Ah, o funcionário contratou, execução de contrato. Ah, eu vou comprar uma casa, preliminar de execução de contrato, né? E aí tem várias outras hipóteses. Nós temos 10 hipóteses de tratamento. Uma é o consentimento, né? E a outra, que a gente fala aqui, né? Depois vamos falar também que é polêmico, que é o legítimo interesse, né? Mas esse a gente fala em outra oportunidade, né, Vanderlei? Mas assim, nós temos várias hipóteses de tratamento. O Vanderlei já está rindo porque... É porque a gente ainda está falando só da abelha, só da vespa, não mexemos no vespeiro. Justamente. Então, assim, empresa, controladora, empresa, ou condomínio, né? Pensem bem, na hora de usar o consentimento, por quê? Porque ele é frágil. Se vocês me pedirem um consentimento, eu vou aceitar, de repente, naquele momento, porque eu quero adquirir aquele produto, adquirir aquele serviço, eu quero de imediato resolver o meu problema com vocês, mas depois eu posso ligar para o DPO, né? Dependendo da empresa, tem que ter DPO, depender, né, da flexibilização, se for muito pequena, não, tem os critérios. Mas assim, vou ligar. Mas aí tem que ter o contato, né? Tem Quando eu não tiver um DPO, eu tenho que ter um contato para poder titular exercer seu direito. Isso mesmo, obrigada. Aí tem o contato facilitado, então assim, você vai entrar em contato e vai falar assim, olha, eu não quero mais que a empresa trate meu dado. Ou eu quero que exclua meu dado. É um direito meu como titular, revogar o consentimento. Agora, se trata da hipótese de tratamento mais correta, né, que eu diria, mais adequada, nem sei falar correta, mas mais adequada, o que vai acontecer? Eu não vou poder revogar. Ah, mas eu vou perder meu direito? Não. É que está conforme a lei, está tratando de acordo com o que estabelece a lei. Não é isso, Vanderlei? Até para poder separar bem, a gente está falando do consentimento, que é uma hipótese de tratamento de artigo 7º, que é o caso do consentimento que não é criança. A criança, o consentimento dos pais, dependendo da situação, ele não pode ser revogado. Mas o pai tem que dar o consentimento para tratar determinados dados. Então, assim, a hora que a gente está falando aqui, dá consentimento, não dá consentimento, aí você pode começar a pensar assim, tá, eu não vou dar consentimento para nada. E, de repente, é um filho teu que tem menos de 12 anos, e aí vai chegar para você um consentimento e você não vai poder negar a dar o consentimento. Porque, para fazer o tratamento dado de criança, é obrigatório que se tenha consentimento. E, nesse caso, não é a mesma forma de que é o adulto. Essa parte principal do tratar o dado com base no consentimento, a gente sempre gosta de dar exemplos práticos, né, e tudo. Voltando no pensamento, antes de 2018, antes da lei, a LGPD, até ela cria um paradigma, vamos assim dizer, com relação ao que eu posso e o que eu não posso. Por quê? A legislação diz que tudo que não tiver na legislação, eu, como privado, posso fazer. Se não tem legislação, eu posso fazer. O poder público, não. Ele só pode fazer o que está na lei. Mas a LGPD, para o tratamento de dado, ela trouxe uma coisa um pouco diferente. Eu só posso tratar dado se eu tiver uma hipótese da lei. Eu não posso mais tratar um dado segundo a minha vontade. Então, assim, tratar dado pessoal inverteu um pouquinho dessa questão de lei, de que eu posso tudo. Eu não posso tudo mais com relação ao dado. Aí eu tenho que ter finalidade para tratar o dado. E aí, voltando para a questão do consentimento. Acontece muito em promoções. A grande parte, você chega no supermercado, você chega no estabelecimento e ele vai fazer fim de ano, então, né, promoções para Natal e tudo, tá sempre lá te pedindo dado. E você querendo ganhar aquele produto e tal, vai sempre dar dado
esperando que a sorte venha a bater na tua porta, mas você nunca pensou por que você dá os dados, qual o motivo real, o que se vai fazer com eles. E a parte de marketing sempre trabalhou assim, enquanto mais dado eu tiver, melhor é para eu poder pensar estratégias. Só que agora o marketing tem que se repensar, porque ele não pode mais pedir dados segundo a sua vontade. Ele precisa ter finalidade para o uso desse dado. Então, vamos pegar a parte mais prática do supermercado. Você entrou numa instituição, numa empresa lá no grande mercado, e está lá, aqueles cupomzinhos. Comprou X produto, você ganha X cupom para participar de tal coisa. Aí você vai preencher, tá lá, nome, telefone, endereço. Como controlador agora, você tem que repensar. Qual dado você vai pedir para ele? Nome, ok, eu quero identificá-lo. Telefone, ok, eu quero me comunicar com ele, caso ele venha ganhar um presente, o brinde e tudo. Mas e o resto que você está te pedindo? Qual é a finalidade do uso desse dado? Você precisa dizer para o titular agora, eu vou usar seu nome para poder te identificar. Vou usar seu telefone para comunicar com você. Posso até pedir o seu WhatsApp, comunicar com você. Mas seu endereço, você ainda não ganhou? Por que eu preciso do seu endereço antes do sorteio ocorrer? Por que eu preciso saber mais informações suas? Muitas das vezes está lá como sexo e tudo, porque a parte de marketing quer saber quem é a maior parte ali em dados, né? Quem mais comprou, mais mulheres, a idade, até tantos anos e tal. O marketing quer saber. Mas ela agora não pode te pedir isso como uma coisa forçada para participar daquele. Pode. Se ela especificar que ela vai pedir para você aqueles dados, para você participar de um sorteio, aí você pode falar com ela assim, ok, eu vou dar todos esses dados para participar do sorteio. Aí você fala assim, não quero dar todos esses dados para participar do sorteio. Não, ela não precisa te colocar no sorteio, você não quer dar para ela dado. Mas ela tem que ser específica em dizer para você que ela vai usar aquele dado para fazer análise estatística, para saber que você... Agora, como controlador, você pode ter acesso a esses dados sem precisar identificar a pessoa. Você pode dar para ele um determinado produto lá e tudo, para ele te dar um formulário com as respostas, dá para ele um código, e nesse código ele participa do sorteio. Você não precisa identificá-lo para ter acesso a essas informações. Esse aqui é o ponto de adequar. Você falar para aquela equipe que está fazendo a adequação o que você pretende. E ela encontrar uma hipótese de tratamento ou uma forma de tratamento de dado que você não vai ferir o direito do consumidor, no caso do titular de dados. Não é isso, doutora Carini? É isso mesmo, Lelê. Nesse caso, nós estamos chamando de vício de consentimento. E a lei, ela veda isso, né? Ela veda o vício de consentimento, que é quando o quê? A pessoa dá os dados, né? Ou vai dar o consentimento sem saber o que vai fazer, se não for de forma clara. Na verdade, quando você... como se você estivesse enganando o titular. Então, você não vai poder tratar esses dados. Por isso nós chamamos de vício de consentimento. É vedado, a lei não permite. Então, não esclareceu a finalidade no qual o dado vai ser tratado, não pode tratar o dado, tá? Então, é importante ficar muito claro isso. Não falou a finalidade, dado não pode ser tratado. Esquece aquele dado. Mas eu preciso usar, preciso tratar. Tá errado, tá equivocado, a lei não permite. É muito importante vocês saberem isso, tá? Então, assim, completando, né, essa parte quando ele está falando, agora eu acabei assim, você fala que anota porque o cérebro não guarda, é a idade, né? Você não guarda mais nada. Então aqui já deu branco. Aí, outra coisa, não, vamos lá, importante, que eu ia falar. Completando isso, emendando. Lembra que no direito do consumidor existe a inversão do ônus da prova, né? Então, vamos lá. Peguei o dado, não comuniquei, não fui claro, não fui específico. O titular não sabe para que eu peguei o dado dele, mas eu peguei. Tá, existe um vício de consentimento. Não posso utilizar. Eu utilizei. Vou ter que provar que eu tratei o dado de forma correta. Existe na lei o seguinte, a inversão do ônus da prova. No direito do consumidor, quando há, né, no caso, existe a inversão da prova, porque o consumidor é mais frágil e o fornecedor seria o mais forte. Então, o fornecedor tem que provar que não agiu de má fé com o consumidor. Na LGPD, existe a mesma hipótese. Então, por exemplo, se eu fiz tudo isso de forma equivocada, tratei o dado de forma errada do meu titular, dos meus titulares, e o meu titular alegar
que houve algum problema, ou que foi utilizado essa moeda, eu, empresa, vou ter que provar que eu não fiz isso, que é a impressão da prova. Então, assim, é muito simples pro titular falar, olha, eu assinei ou preenchi, eu não sei para que é. Aí, controlador da empresa, você vai ter que mostrar, não, mas estava aqui, ó. Tá tudo explicadinho aqui, ó, finalidade, para que é, por que eu coleto, para que eu vou usar. Ah, mas olha, chega lá e mostra, tava aqui, ó, não, só pedia nome, e-mail, telefone, mas não fala para que é. Ah, eu informei para ela que é para sorteio. Sorteio é hipótese de tratamento? É, Vanderlei? Hipótese de tratamento. Tudo bem que a pessoa quis participar do sorteio, mas existe o quê? O princípio da transparência, né? Para que eu vou precisar do dado? Se eu fosse, né? Se a pessoa for sorteada, para que eu vou precisar do dado dela, não é isso? É que vou voltar para aquela parte de graça, não tem nada, né? Ah, por que está fazendo o sorteio? O que a empresa quer em troca? Quer seus dados. Simples assim. Se você não vai dar seus dados, você não vai concorrer ao sorteio. E é esse o ponto da gente ficar pensando assim, será que vale mesmo concorrer daquele carro, dando a minha vida inteira num formulário de papel enfiado numa urna? É esse que é o ponto. Ó, o ponto nunca nos esclarece. Não fala assim carro, vai. Que aí as pessoas ficam sem dúvida. Às vezes até por um pacotinho de biscoito, né? Você está concorrendo a um pacote de café e tal, a uma cesta de não sei o quê. Mas um carro vai ser difícil, né, Marlene? Aí eu vou dar meu CPF. O que ocorre muito é que a gente, como titular, às vezes a gente não pensa o risco. Ah, como assim, Marlene? Pensar o risco. Precisamos lembrar que não estamos mais naquele período anti-pandemia, anti-uso da tecnologia. Porque até aquela época, a tecnologia ela não era uma coisa comum. Nós tínhamos as empresas, os dados guardados com um firewall, um antivírus. Mas a pessoa do dia a dia e tudo, mesmo com o smartphone dela e tudo, ela ainda não tinha parado para atentar no que era a informação que estava ali dentro. Agora, por exemplo, você tem lá o seu Pix, o seu banco dentro do seu telefone, a conta Gov, que é a sua identificação junto ao governo, tudo dentro do seu smartphone. E aí, vamos dizer que um smartphone roubado hoje equivale à sua vida sendo roubada, porque está tudo ali dentro. E se você não tem uma senha forte, mas esse ladrãozinho pé de chinelo? Ó, o meu irmão uma vez chegou para mim e falou assim, lembrei de você. Eu falei assim, como assim lembrou de mim? Pai, tinha uns camaradinhas lá na região onde eu trabalho e tudo, que comete pequenos furtos, e eu escutei um falando com o outro, ó, se você pegar um telefone, antes de você repassar ele, leva pro fulano de tal. Ele levando lá para ele, aí te paga um valor e te devolve o telefone. Aí meu irmão lembrou, porque eu estava estudando LGPD, já tinha falado disso. Agora você pensa, se um bandido já tem para quem ele levar, porque essa pessoa vai devolver o telefone, você vai pensar assim, mas o que ele vai pegar se ele vai devolver o telefone e ainda pagar? E aí você vai lembrar que aumenta-se as fraudes por cartão de crédito. Ah, mas como é que o cara vai fazer uma fraude de cartão de crédito? Como é que ele chega a ter o dinheiro? Ele vai pegar os dados, vamos dizer, quente, um CNPJ, um CPF verdadeiro, um nome verdadeiro, vai no smartphone, cria uma conta bancária com os dados verdadeiros, aí você fala assim, e foto? Foi lá na sua rede social, rastreou uma foto sua, conseguiu pegar aquela imagem, vai naquele banco digital, faz a conta como sendo você, pega esses cartões que ele clonou, faz todas as compras, manda o dinheiro toda para essa compra e depois deleta essa conta. Agora, vamos dizer que ele não deletou, porque ele não quis nem saber, só queria o dinheiro, e de repente uma polícia bate na sua porta, um investigador, porque seus dados estão atrelados a um crime. Essas as possibilidades que surgiu do pós-pandemia, por causa do uso maciço de dados. Antes da pandemia, hacker, ele precisava conhecer outro hacker para poder aprofundar. Do mesmo jeito que nós passamos a fazer os cursos online, os hackers também. Menininha aí de 14, 15 anos, a troco como se diz, eu não estou perdendo nada mesmo, vou usar o computador aqui, vou pegar um vírus, um cavalo de Troia, comprado aqui na rede, aqui na Dark Web, vou passar uma criptomoeda para lá e tal. Mas como que o menino já sabe usar criptomoeda? Mas não é você que fala assim, o menino lá em casa é tão inteligente,
como dizer, eu, vovô, não sei mexer com esse trem esquisito aqui, ele passa o dedinho na tela e no instantinho ele acha tudo. E aí você está dizendo para mim que é impossível um menino de 15 anos aprender na rede a hackear aquele dinheiro que começa a aparecer na mão dele que ninguém faz ideia, e fala assim, tô trabalhando no computador. E a mãe dele, muitas das vezes, não sabe o que ele está fazendo. Não tem capacidade, eu não estou dizendo que a pessoa é ignorante, não. Ela não tem conhecimento tecnológico para entender que o que o menino está fazendo é um crime. Às vezes até ele entrou naquele mundo ali porque falaram com ele que ganha dinheiro fácil. E ele foi lá e clicou e testou e tal, e deu certo. E por trás dessas crianças, que muitas das vezes é criança ainda, pelo Estatuto Criança e Adolescente e tudo, vai estar uma pessoa adulta, consciente, usando dele para praticar crime, igual era na rua. O pivetinho praticando um crime, o pivetinho não praticava o crime para ele. Ele cometia o crime para um terceiro. E isso é nós hoje na área digital. Então, assim, eu fui no supermercado e eu dei meus dados. Aí vai para aquela urna cheia de dados. Que depois o fornecedor pega aquela urna, leva e descarta no lixo comum. E aí um outro lá que é esperto já vai falar que ele mexe com reciclagem só para pegar aquelas informações. Aí ele pega essas informações e vai acabar usando contra você. Por que contra você? Porque se ele está usando o seu dado sem o seu conhecimento, ele pode fazer qualquer coisa. Ele vai para a rede social aí, procura o teu nome e ele começa a descobrir onde é que você mora e tudo. Mas ele vai na minha casa. Não, às vezes ele só quer informação para ele criar um golpe real, para ele se passar por uma pessoa real. Porque se o crime for descoberto, ele não quer aparecer. Esse é que é o motivo. E aí o consentimento, a gente vai em cima do consentimento por causa disso. Cuidado com a quantidade de dado que está te pedindo, que você não sabe para quem vai. O controlador é a mesma coisa. Eu tenho um fornecedor que chega para mim e fala comigo, estou querendo fazer uma campanha, vai ser bom demais para você. Pergunta para ele se está adequado, se ele vai pedir o dado corretamente. Porque você, naquele estabelecimento comercial, você é o controlador. Todo dado que for dado ali, se você não tiver um contrato assinado com aquela empresa, toda certinha, todas as cláusulas de LGPD, de que ele é o controlador, que você é um operador, para fins de LGPD, se o dado é coletado com você, inicialmente você é o controlador. Eu, como titular de dado, vou atrás de você, eu não vou atrás de outra pessoa. E cabe a você provar que não é você. Aí entra essa parte assim, mas como é que isso vai ser fiscalizado? Se hoje você for atrás de uma pessoa que faz negócio, de uma empresa, no CNPJ, se você for lá, passar um e-mail para ele, falar, quero saber como é que você trata meus dados. Aquela pessoa não te dá uma resposta, não tem um DPO. Você vai entrar no site da NPD, tem lá a parte lá toda em destaque de como o titular de dados procede. Lá vai estar falando com você. Você vai entrar aqui no link tal, aí você vai fazer um cadastro. Se você fizer anônimo, você não tem acompanhamento do que está acontecendo. Mas lá, se você se identificar, a NPD vai virar intermediária. Ela vai fazer o papel de intermediação e vai falar com a empresa. Opa, tem um titular aqui querendo acesso às informações dele. Como é que você vai dizer para a NPD assim, não estou adequado? Não vou responder o titular. Você já está falando direto com quem é autoridade nacional, não é nem com o fiscal, porque o fiscal não vai bater na sua porta. E agora o titular, através da internet, que está no bolso, ele fala direto com a autoridade. Ele pode pedir à autoridade, fale lá com o controlador tal, o e-mail tal, que eu já mandei tantos e-mails e não me respondeu. Não é isso mesmo, doutora Karine? É isso mesmo. Nós sabemos de casos de empresa que o e-mail ia para o spam, né? E aí a empresa não recebia o e-mail do contato com o titular e acabou que entrou em contato com a NPD justamente porque não recebia os e-mails, né, do titular. Então, assim, tem que ter muito cuidado quando você cria um canal de contato, de comunicação com o titular por conta dessas coisas. Voltando aqui à finalidade do consentimento, o consentimento, só para a gente resumir, o consentimento ele tem que ser para uma finalidade específica. Peguei o consentimento do meu titular, falei a finalidade, para que eu vou usar o dado dele. Mudei a finalidade, novo consentimento. E toda vez que eu mudar a finalidade, tem que ser um novo consentimento. Por isso que nós estamos falando aqui que o consentimento, na maioria das vezes, ele é frágil. Porque imagina você toda vez... A lei estabelece que toda vez que você... Vamos lá. Peguei o dado do Vanderlei para uma determinada finalidade. Eu peguei o dado dele porque eu preciso para... Estou contratando o Vanderlei. Aí, em vez de usar a execução de contratos, usei consentimento. Um exemplo, né? Aí,
Peguei para aquela finalidade. Ah, mas agora eu tenho aqui o contato do Vanderlei. Ah, legal, vou usar para outra coisa. Não posso. Porque o consentimento era só para contratar. Então, assim, não posso. Então, usa a hipótese de tratamento correta, contrato. Por quê? Porque você não fica engessado. A lei fala, usei para uma finalidade, vou mudar a finalidade, eu devo pedir um novo consentimento. Então, você imagina eu ir atrás do Vanderlei, novo consentimento. Novo consentimento. E a empresa que não está fazendo isso, ela está totalmente equivocada no tratamento dela, na adequação dela. Então, a empresa, por exemplo, se ela não sabe disso, ela está adequando, e ela não foi informada disso, ela está adequando em cima do consentimento, tratando os dados do consentimento, ela não está fazendo isso, buscando um novo consentimento para a nova finalidade, ela já está cometendo infração. E ela pode ser penalizada pela LGPD, porque ela está infringindo a lei. Né? Então, assim, é importante se atentar a isso. Porque imagina um trabalho que dá pedir consentimento do consentimento, do consentimento, do consentimento, do consentimento. Então, tem outra hipótese de tratamento, gente. Adequa na outra hipótese de tratamento. Não usa o consentimento. Então, assim, mas é proibido usar o consentimento? Não, a gente não está falando isso. Nós estamos falando que se existe outra hipótese, você vai adequar na outra hipótese. Contrato, obrigação legal. Então, assim, incolumidade, né? A vida, porque tem outras hipóteses. Agora, não tem jeito, tem que ser o consentimento. É o consentimento. Só que é naquela finalidade. Mudou a finalidade? Novo consentimento. Ou, eu não tenho como mudar o consentimento. Não vai poder, sinto muito, tratar o dado para outra finalidade, gente. É simples assim. A lei, ela não permite. Ela é clara em relação a isso. Tá? Então, assim, e vocês querendo saber mais a respeito, pode ficar nos acompanhando, né, Vanderlei? Querendo saber mais a respeito, também pode colocar dúvidas aqui abaixo. Porque nós sabemos que é muita coisa, é muita informação que a gente acaba passando, né? A gente acaba colocando, às vezes, uma coisa justamente que vai trazendo para vocês terem uma noção de exemplos, igual o Vanderlei traz tudo. Mas surgiu uma dúvida. Olha, Karine, olha, Vanderlei, tem uma dúvida assim. Pode colocar aqui embaixo que nós vamos tirar a dúvida de vocês. Então, é para usar consentimento? Se cabe, sim. Se não, se tem outra hipótese, por favor, use a outra hipótese, né, Vanderlei? Nós estamos aqui eu teria que fazer conta, né? Quantas lives nós já fizemos, mas o fato é o seguinte, nossas lives, elas encaixam para vocês como conscientização. Vocês assistindo nossas lives, vocês estão ficando conscientes com relação à lei, o que a lei determina, o que ela não determina, o que você pode, o que você não pode. Só que a adequação, ela vai muito além da conscientização. Porque aí, uma vez que eu já estou conscientizado, começa-se como fazer. Então, como que eu faço com relação ao contrato? Você precisa adequar o contrato. Qualquer advogado vai fazer isso para mim? Não, o advogado precisa ter conhecimento em LGPD. Porque a parte dele, até então, não tinha. A lei não trazia esse parâmetro. Os contratos com pessoas com quem eu contrato serviços, fornecedores. Precisa falar com eles e tudo dentro das cláusulas de LGPD. Esse consentimento mesmo é aquele lado. Se você tem terceiros que vai executar funções e tudo, ele tem que estar muito bem informado do que ele pode e o que ele não pode. Para ele não fazer nada errado. Porque qualquer coisa errada, o consentimento vai deixar de ser específico. Vai atrapalhar para o controlador. Fora isso, eu preciso da medida técnica. Como é a medida técnica? Como é que eu vou trabalhar esse banco de dados? Vou contratar um terceiro para manusear esse banco de dados? Vai ser um sistema automático que quando o titular pedir, ele entra, e quando ele quiser sair, ele clica no botão, ele sai. Como é que eu vou controlar? Ok, eu já tenho quem vai fazer esse serviço para mim e tudo. Volta-se no contrato, tá? Contrato certinho e tal. Então, esses são os parâmetros que vai chegando a um ponto de você necessitar do consultor, daquela pessoa que vai olhar para o seu negócio. Porque a LGPD não é genérica. Não é uma forma assim, o que eu falo, todo mundo é MEI. O que é o MEI? O MEI enquadra assim, 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 assado. A lei fala isso, isso e isso. Até tantos reais e tal, ganha não sei o que, faz não sei o que, só tem um funcionário. E a LGPD para MEI não é da mesma forma. Você não trata o dado igual ao seu concorrente. Então não tem jeito de adequar uma empresa e usar aquela mesma matriz para fazer outras adequações. Não é você entrar na internet, comprar lá um contrato, comprar uma planilha e montar ali e responder aquele sim, não, sim, não, sim, não,
chegar no final lá, aparece um 100% para você e você fala assim, eu estou adequado. Porque se você tiver um dano, ou melhor, se você causar um dano a um titular, a NPD não vai te perguntar sim ou não, sim ou não, sim ou não. Ela vai te pedir medidas, provas do que foi feito. E aí vamos dizer que você diz para ela assim, não tem como eu te fornecer. A NPD, ela tem como investigar para saber o que aconteceu. E aí vem a questão da transparência. É melhor você dizer para a NPD assim, eu não fiz adequação, eu não comecei, porque aí a NPD vai falar com você. Então você tem tal prazo, você tem que fazer assim, 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 do que você dizer para ela assim, eu fiz isso, 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 e ela conferir lá e falar assim, não, você não fez. Entenderam? Então, assim, não é, nós estamos num, vamos dizer assim, todo mundo falava assim, a internet é uma terra sem lei. Pois bem, a internet, pelo menos para dado pessoal, agora tem uma bela de uma lei. E como é que essa lei vai ter poder quando você titular, que também muitas das vezes é um controlador, colocar essa lei em ação, cobrar? Por que um CDC, um Código de Defesa do Consumidor, está com seus 31, 32 anos e não é ainda tão efetivo? Porque você vê a empresa, está lá escrita assim, né, na parede lá, aqui tem o Código de Defesa do Consumidor, mas você nunca parou para ler o Código de Defesa. Você não sabe qual é o seu direito, então você não cobra o seu direito. E aí parece que a lei não funciona. Quando você cobra o seu direito, quando você está certo, a lei funciona. Mas para você poder cobrar o seu direito, você precisa conhecê-lo. Não é isso mesmo, doutora Karine? Isso mesmo. É bem legal você falar isso, porque assim, quando eu falo de LGPD para as pessoas, Vanderlei, as pessoas ficam assim, mas meus dados já estão por aí, mas isso quer dizer, beleza. E aí, quando você pega e começa a conversar com a pessoa, e você pega o dado dela e joga na internet, e começa a mostrar para a pessoa que ela está exposta, e que muitas vezes ela não vai só correr um risco financeiro de um golpe, mas ela pode correr risco de vida. Como outro dia eu, né, pesquisei o nome de um colega lá, né, que até lembra, comentei com você falou, né, vamos ver, até para mostrar para ele como que funciona. E eu consegui saber onde ele estava, em determinada data, o que ele estava fazendo. Então, assim, quando eu falei para ele, ele falou assim, nossa, eu estava mesmo, eu estava lá. E deu um maior problema, porque era uma votação. Aí eu falei, você é conselheiro do lugar? Sou conselheiro. Então, assim, olha as informações que nós temos na internet, que nós somos expostos e nós não sabemos. Então, quer dizer assim, nós precisamos ter muito cuidado, porque, meus dados já estão espalhados. Não, gente, não é bem assim. Os dados são nossos. Nós é que temos que controlar os nossos dados. Nós é que temos que saber como que essas empresas estão tratando os nossos dados. Mas não tinha como deixar estar na internet. Peraí, vamos lá. Nós achamos uma informação de uma empresa. Se essa empresa estivesse tratando corretamente o dado desse meu colega, essa informação não estava exposta. Correto, Vanderlei? Essa informação estava guardada. Inclusive, esse colega me comentou o seguinte, por conta dessa divulgação, vários conselheiros foram ameaçados de morte. Olha o risco. Então, assim, as pessoas, mas por quê? Mas eu estou errada. Não, calma, gente. A empresa não estava tratando de forma adequada o dado desse meu colega. Então, ela expôs na internet. Era para expor? Não. Tinha autorização? Não tinha. Não sei se era por causa de consentimento ou não. Não sei. Assim, a gente precisa ter muito cuidado e ter ciência dos nossos direitos em relação aos nossos dados. Os dados são nossos. Não são das empresas, não são dos condomínios, não são das instituições, são nossos. E nós temos que saber o que eles estão fazendo com os nossos dados. Certo, Vanderlei? Corretamente. Pessoal, como sempre, nós passamos os nossos famosos 10 minutos, né? Eu acho que a gente pode até falar que a live agora é de 40 minutos, não é mais de 30. Ó, a gente só tem a agradecer a vocês que estiverem presentes aqui na live e tudo. Compartilhe isso com os amigos, com as pessoas que vocês têm negócio, que você precisa trabalhar com o seu parceiro de forma também transparente, para que não cause dano. Se tiver dúvidas, pode deixar no comentário, pode mandar para os nossos canais de contato e tudo. Nós estamos aqui pensando um projetinho para poder levar isso melhor para vocês, porque no Instagram tem coisas que a gente queria compartilhar uma tela, mostrar um pouco mais, mas a gente vai chegar a um ponto aqui para poder conversar com vocês mais fechado, separar um grupo um outro dia e tudo, para responder pergunta ao vivo, porque é necessário fazer adequação. Já não é mais
como diz assim, eu estou pensando, agora eu já tenho que estar fazendo, porque o tempo urge. Obrigado a É presença isso de mesmo. você. É isso mesmo. Vanderlei, obrigada mais uma vez pela sua presença, por trazer todos os ensinamentos. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco e até a próxima.